Oi pessoal, eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês as cartas de Apocalipse, mas não se assustem, não vai cair enxofre do céu. Quando a gente fala em Apocalipse sempre vem, um sentimento assim meio esquisito, mas eu li essas cartas que Jesus na verdade ditou para João escrever, mas foram cartas enviadas por ele para a igreja, para 7 igrejas, só que muitas coisas têm a ver, certamente não vai ter numa pessoa só as 7 igrejas, mas a gente pode se identificar numa que outra com aquilo que Jesus procura em nós uma mudança e também tem promessas. Então hoje eu vou falar com vocês sobre a carta que foi para a igreja de Pérgamo. Ela está em Apocalipse 2, do versículo 12 ao 17. Eu estou pulando uma das igrejas, e não está sendo assim cronologicamente, mas eu coloquei assim algumas que eu achei aqui parecido, 2 igrejas hoje. E então vamos lá. Jesus ele se apresenta, apresentando algo da natureza dele. Então ele fala aqui para eles que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na boca. Então uma espada já é afiada, ainda mais de 2 gumes, como é a palavra de Deus, que é tão cortante como uma espada de 2 gumes. Então aqui Jesus traz uma compreensão para essa igreja. Ele diz que compreende eles, eles são fiéis, eles estão num lugar difícil, num lugar onde está o trono de Satanás, estão com bastante dificuldade, estão sendo fiéis a ele, mas ele diz, vocês têm aí no meio de vocês, tem alguns que trazem a doutrina de Balaão. Então a gente encontrei aqui alguns pontos de identificação dessa pessoa de Balaão com aquilo que muitos de nós somos ou podemos estar sendo por uma época, Então o Balaão é uma pessoa que sem temor de Deus, ele foi chamado para ir lá amaldiçoar Israel. Ele sabia que não podia, que ele era chamado para abençoar Israel, mas foi indo, Quando eu li sobre a história de Balaão, eu pensei, para que foi? Você já sabia que o negócio não era para ele, mas vou até lá para ver se dá para passar, Então o Balaão acabou indo e acabou se misturando lá com o Baraque, que ia pagar um dinheiro para ele, se ia trazer uma vantagem para ele. Então a nossa vantagem às vezes não é dinheiro, mas nos traz alguma vantagem e a gente acaba sendo assim como ele, um caráter misturado, não tendo aquele respeito, Temor de Deus é respeito à pessoa dele, não é medo de Deus, mas é ter respeito, ter medo de pecar, medo de desagradar a Deus, e o que estava faltando em Balaão e o que falta em muitos de nós. Então Balaão, assim como nós, muitas vezes a gente não vai dizer, eu vou levar, porque como ele não podia amaldiçoar Israel, ele fez algumas coisas que se eles pecarem, eles vão se danar igual, vão enrolar os pés. E vai ser como amaldiçoar eles se eles pecarem. Então ele acabou dando um conselho, que levou os israelitas a pecarem e a se prostituírem, A prostituição também tem a ver com o nosso caráter, com relação às coisas do mundo. Então o mundo não é o pecado de ir no shopping ou comer no McDonald's, mas se misturar com os conceitos, com as coisas que não agradam a Deus, as maneiras de viver, digamos assim. Então ele, pela vantagem própria, ele fez isso com outros, E muitas pessoas até para vou dizer, vamos lá, vamos fazer tal coisinha e tal, para ela não ser ela única a fazer aquilo, Porque aquilo que todo mundo faz não é problema, tá todo mundo agindo da mesma forma, então eu não vou ser visto, não vou ter desvantagem nisso, Porque as pessoas elas querem a bênção e querem agradar a Deus e querem fazer o que não agrada ao mesmo tempo, Mas meio que querem deixar passar. Então Jesus fala que tem essa doutrina e também dos nicolaítas. O nicolaíta já é aquele que parece assim o todo correto,
só que também não faz aquilo que agrada a Deus. E ele se mistura também eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu faço em nome de uma boa causa, né? Então esse tipo de pessoa que também não agrada a Deus, e Deus falou para tirar, né, esse tipo de atitude do meio deles. E aqui Jesus fala, se não houver arrependimento, ele vai vir e vai ferir com essa espada. Então a gente se pergunta, puxa, mas a palavra de Deus fere? Fere sim. Está lá em Oséias 6, 1-3, né, vai dizer que que Deus, né, que fez a ferida, ele mesmo ata, ele mesmo cura, ele mesmo sara. Também tem um versículo desses no livro de Jó. Por quê? Porque Jesus disse que ele não ia julgar, mas a palavra ela julga, né? E quando nós não nos arrependemos de acordo, nós temos sim, somos sim feridos, né? A nossa vida tem um prejuízo. E aí Jesus então fala que, né, ele está buscando arrependimento e dá um baita do incentivo. Ele diz aqui que ao vencedor ele vai dar o maná escondido. Eu não sei o que é esse maná escondido, mas dá para ver pelo que a Bíblia mostra que ele é um suprimento, né? É um alimento diário que ele dava, e tem tipo escondido, né? Tem promessas, né? Está em Mateus no capítulo 6, por exemplo, o versículo 4 vai dizer que quem dá esmola sem fazer alarde, o Pai que vem em secreto vai dar uma recompensa. Essa recompensa vem no versículo 6, para a oração também, que é feita em secreto, o Pai que vem em secreto recompensará. E também no versículo 17 do mesmo capítulo, que é aquele que jejua para buscar Deus, né, na busca de Deus, não para agradar as pessoas e aparecer lá desfigurado, também vai ter uma recompensa que o Pai que vem em secreto vai recompensar. A Bíblia não diz que recompensa é essa, mas é bom, né? É uma recompensa que vem de Deus. Então Jesus dá esse incentivo, quer dizer, não fica sem uma bênção grande quem vence, né, essas coisas na vida, essa doutrina. E aí eu vou passar agora já para uma outra promessa que ele dá para a mesma igreja, é que ele vai dar uma pedrinha branca com um nome que só sabe aquele que recebe, o nome que fala da nossa natureza, né? E é bem assim que às vezes a gente recebe um elogio, puxa, tu é assim tão paciente, ou tu és, e tu sabe, tu que já foi o contrário, sabe que aquela natureza foi Deus que deu, né? Que aquele nome, aquela identificação foi Deus que deu. Então eu creio que essa mudança que ele faz na nossa vida, na nossa natureza, né? Que ele promete também, muda o nosso caráter, para ser o contrário de Balaão e o contrário dos nicolaítas. E agora eu quero passar para uma outra igreja já, nesse mesmo vídeo, né? Por isso estou falando meio atropelado aqui. É a igreja de Tiatira, está no capítulo 2, no mesmo capítulo, né? No versículo 18 ao 29. Aqui é parecido a situação dessa igreja com, não a situação da igreja, mas aquilo que está acontecendo, né? Aqui Jesus faz vários elogios, ainda fala que as obras deles, né, as últimas eram melhores, eu não lembro bem agora. De novo, estou deixando os elogios para vocês lerem. E aí Jesus fala assim, tá tudo bem até aqui, mas vocês toleram. Quer dizer, o que a tolerância é uma coisa muito ruim. Parece que não é, porque tipo, eu sou de um jeito, e aquele lá é de outro, e não tem problema. Mas a tolerância, ela vai, por exemplo, uma pessoa dessa, como Jesus está falando aqui, essa mulher que se diz profeta e não é Jezabel, vai sendo tolerado, vai trazendo uma influência para outros, né? E vai prejudicando, porque aquilo está sendo tolerado. O que é a Jezabel? A Jezabel vamos dizer assim, a manipulação numa pessoa, né? Manipulação, engano, domínio. Ela, no caso, quem combateu esse espírito na época foi o profeta Elias. Ele passou 3 anos lá na terra da Jezabel, de onde ela tinha saído, quer dizer, ele foi na raiz, e é um profeta que se apresentou com a unção também do fogo da justiça, né? E Jesus, inclusive, aqui eu esqueci, ele se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido, quer dizer, é um olhar que penetra e vai, como ele mesmo diz, que ele penetra até os pensamentos mais profundos, né? E até rins e coração, quer dizer,
é um olhar que não é nada agradável, mas que queima, né, que traz com isso a justiça. Então ele fala desse espírito ali, dessa pessoa, e diz que elas dizem que conhecem as profundezas de Satanás. Então o que a gente vê na igreja hoje, está muito forte isso, né? Pessoas que falam de poder, que eles conhecem tudo sobre demônio, tudo sobre as trevas, e fazem isso, fazem aquilo, expulsam, mas eles não têm justiça, eles não têm caráter, eles não... É aquilo que parece de Deus, mas não é bem, porque a Jezabel, ela não chegou lá e disse para os israelitas, eu vou falar para vocês do diabo, ou coisa ruim, não, ela falava de Baal. Baal, o nome quer dizer Senhor, que era igual o nome que eles chamavam, né? Mesma coisa, muito idêntico com o nome Adonai, que era o nome de Deus. Então confundia. É como aquela pessoa que parece que é de Deus, tem muito vulto, muito poder, mas as coisas não são bem de Deus, né, o que ela faz. E não é bem, não é de Deus. Mas dá aquela impressão que né? Faz aquele vulto. E tem pessoas assim, né, que conhecem tudo do reino das trevas, tem muito entendimento, mas conhece muito pouco da luz, conhece muito pouco do reino da luz, e elas deixam esse mau testemunho. Elas levam a não ser as pessoas a quem elas têm influência a serem puras, a serem verdadeiras, mas a serem profanas, a serem um caráter misturado, né? E a promessa aqui, Jesus promete a verdadeira autoridade, né? Ele compara ali com o Salmo 2, onde vem com uma autoridade real, e promete o sol da justiça. O sol da justiça está lá em Malaquias 4, no versículo 2, que ele traz justiça, né? Traz cura nas suas asas. É a verdadeira unção, a unção de curar, de restauração, mas ela é verdadeira, e é isso que Jesus promete para aqueles que se deixam limpar, que se deixam purificar desse espírito de Jezabel, que aliás não é um espírito que age só em autoridades ou lá na casa do rei, mas que pode estar agindo na minha vida, na tua vida, na nossa vida, e nós devemos corrigir, né? Nós devemos ser verdadeiros, nós devemos obedecer, servir a palavra de Deus e o Espírito, e não ficar nos cercando de impressões poderosas, né, para impressionar e levar pessoas ao engano e a cair na fé, como já me aconteceu no começo da minha fé, de ver pessoas assim com poder e com muita coisa, mas não convencia, né, não dava um bom testemunho. Então eu quero deixar vocês aqui, né, principalmente pensando esse incentivo, né, em obter, ser vencedor e estar nessas posições, né, nessa bênção que Jesus promete aqui. Vale a pena. Amém?